Olá, boa tarde. Sou Rosinaldo, professor da Faculdade de Unicampo, e hoje a gente vai discutir um pouquinho de mais uma teoria da administração. E hoje a gente fala da teoria das relações humanas, que tem aí como precursor o George Elton Mayo. Elton Mayo ele nasceu em 1880 e viveu aí até 1949. Foi um dos grandes precursores dessa teoria então, tá? Mas antes eu quero falar um pouquinho dos objetivos da nossa aula de hoje. Vamos ver o que a gente vai discutir, tá? Primeiro a gente vai discutir a origem e o contexto do que tinha naquele momento que Elton Mayo resolveu então entender um pouquinho mais o comportamento das pessoas, de como que os indivíduos se portavam nas empresas e como que esse comportamento influenciava aí no processo produtivo. Legal? Depois a gente vai descrever um pouquinho ou falar um pouquinho da experiência que ele fez, nesse experimento que ele fez, que ele foi conhecido então como experiência de Hawthorne, e como que ele concluiu esses experimentos dele. Tá? E por fim, identificar a concepção de administração a partir dessa nova natureza de que ele trouxe, essa nova forma de ver essa teoria, que é o homem social. Então a gente viu um pouquinho lá na teoria científica, enquanto foi considerado o homem econômico, e aqui ele trouxe para a gente um pouquinho da discussão de entender sobre o homem social, como que o comportamento dele interfere nas relações de produtividade. Tá? Quem foi Elton Mayo? Elton Mayo, ele australiano, foi considerado um grande cientista social da sua época. Ele teve duas graduações, ele foi formado em psicologia e depois sociologia. Foi um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e um grande pesquisador das organizações. Legal? Então, entre os vários experimentos que ele fez, sempre os experimentos deles eram voltados na mensuração do comportamento dos indivíduos e como que isso poderia afetar a sua produtividade. Legal? Qual que era o contexto da época que Elton Mayo resolveu fazer esses experimentos? Era uma fábrica de tecido que tinha uma rotatividade altíssima na seu primeiro experimento, assim que Elton Mayo aplicou. Ainda não estou falando da teoria que desencadeou a teoria das relações humanas, mas foi uma das experiências que ele fez primeiro. Vinha um contexto muito similar ao que acontecia ali na discussão que a gente fez nas outras teorias da administração clássica e científica. Tá? Então tinha uma rotatividade muito alta de pessoas, era muito similar à época. As pessoas entravam e saíam na empresa com muita frequência, muitos problemas de saúde. Tá? E a Tomai então resolveu fazer um experimento nessa fábrica de tecido para ver se melhorava. Tá? Primeiro ele contratou um profissional da área da saúde e deixou ali para acompanhar então a rotina do empregado. E o que é interessante, ele fez uma coisa muito legal, que ele deu para o empregado a liberdade e autonomia para que ele pudesse escolher qual horário que ele queria descansar e qual horário que ele queria trabalhar na produção. Olha que hoje a gente fala isso hoje em trabalhar por projetos, que a Google está fazendo isso, outras empresas de grande porte estão fazendo isso, mas isso era feito em 1900, né? Ou seja, já era um experimento que ele tinha feito lá atrás e talvez as empresas não tenham acompanhado né, essas teorias. E aí estamos discutindo hoje de novo em 2020 o que ele já falava pra gente lá em 1890, em 1900, tá? Como resultado, obviamente, ele teve muito mais produção e muito menos demissão. Foi um dos grandes experimentos que ele fez, tá? Depois desse estudo, ele veio a mais importante pesquisa que marcou então a teoria das relações humanas, tá? A estrutura da pesquisa, então, que foi culminado essa teoria. Ela foi aplicada na fábrica, uma fábrica chamada Western Electric, localizado num bairro de Chicago. O nome do bairro era Hawthorne, tá? Uma indústria grande. E essa teoria ela foi aplicada entre 1927 e 1932. E pelo nome até do local, foi considerado e chamado de experiência de Hawthorne. Legal? Esse experimento ele teve 4 fases e eu vou falar para vocês um pouquinho de cada fase dos experimentos dessa experiência de Hawthorne. E a primeira fase é bem interessante, eu creio que a gente até discutiu um pouquinho dela na sala de aula, mas eu vou reforçar sobre ela aqui agora. Ele pegou 2 grupos de empregados, tá? E ele esperava que o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários
fizesse alguma diferença na produtividade, percebe? Então ele escolheu dois grupos que faziam o mesmo trabalho em condições idênticas, só que ele chamou de grupo 1 e de grupo 2. O grupo 1 de observação ele trabalhava sobre uma intensidade de luz variável, enquanto que o grupo 2 trabalhava numa intensidade de luz constante. Então ele queria provar nessa pesquisa que o grupo que tinha uma intensidade de luz variável produzisse menos daquele grupo que tinha uma iluminação constante. Tá? Então ele queria provar o quê? Que a intensidade da iluminação tinha impacto na eficiência dos empregados. Tá? Legal. O resultado dessa fase, da primeira fase, curiosamente, no grupo experimental do grupo de controle, ele percebeu um aumento na produtividade, o inverso do que ele esperava. Tá? Então ele provou que a existência não tinha nenhuma existência, nenhuma correlação entre a intensidade de iluminação e o ritmo da produtividade. Tá? Ele reduziu a iluminação na sala de experimento e ele esperava então que tivesse uma queda na produção, mas o resultado foi o oposto. A produção, na verdade, aumentou. Tá? O que ele comprovou com isso? Ele comprovou que o fator psicológico se sobrepõe ao fator fisiológico, porque aquelas pessoas que estavam trabalhando no grupo de controle, elas estavam sendo observadas, ela se sentia observada e sentia que alguém estava fazendo uma certa pressão, e aí a produtividade cresceu, a produtividade aumentou. Tá? Logo, a eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas, e ele reconheceu e descobriu isso e provou isso dentro da pesquisa dele. Tá? A princípio, ele gostaria de que essa pesquisa, esse fator saísse da pesquisa para ele conseguisse mensurar os outros resultados, tá? E aí, por enquanto, ele manteve e fez essa conclusão. Tá? Legal? Concluindo então, ele concluiu que o aumento da produtividade não estava relacionado com a intensidade da luz, mas com a atenção que era dada para as pessoas que estavam ali ao seu controle. Tá? Além disso, a experiência dele ela se estendeu a alguns outros fatores, como a fadiga humana, acidente no trabalho, rotatividade das pessoas, que hoje a gente chama aí de turnover, tá? O efeito das condições de trabalho sobre a produtividade, percebe que isso ganhou uma discussão muito maior, um leque muito maior de pesquisa, inclusive que se precederam depois de Altomai. Tá? Legal? Vamos falar então agora da segunda fase. Essa foi a primeira fase do experimento dele. A segunda fase foi chamada de sala de montagem de relés. Tá? Como tinha essa situação, ele foi para o segundo momento da pesquisa. E esse segundo momento ele começou em 1927. E aí ele pegou um grupo de observação de novo, pegou 5 moças que trabalhavam na empresa, separou elas, e pegou uma sexta moça que ela trabalhava simplesmente para fornecer peça para essas outras 5, ou seja, ela ficava simplesmente de suporte para as demais. Tá? E era separada isso de toda a empresa, era um grupo ali apartado, separado, para ele ficar fazendo a orientação para elas como deveria proceder. Então, todo o controle que era feito, todo o acompanhamento que era feito de forma a interagir com elas e orientando elas como elas deveriam fazer. Legal? E a quantidade produzida nesse grupo de experimento, tá, que estava sujeito a mudanças nas condições de trabalho, tá, e o outro grupo que não tinha mudança, ele percebeu que teve uma grande produtividade entre as moças que trabalhavam. Legal? Qual que era o objetivo dessa fase? Vamos entender o objetivo dessa fase. O que ele queria determinar? Ele queria determinar o efeito dessas mudanças nas condições de trabalho, e aí ele fez alguns experimentos que a gente vai falar daqui a pouco, que era forma de remuneração, período de descanso de manhã e à tarde, os horários de trabalho, alguma redução até na própria carga horária de trabalho, a gente vai ver um pouquinho, tá? E aí isso ele queria testar se esses impactos afetavam na produtividade ou não desses trabalhadores, dessas moças que ele estava fazendo um teste, que era essa segunda fase da pesquisa, tá? E essa pesquisa levou um bom tempo, ela foi dividida em 12 meses, foi chamado de 12 fases, de 12 períodos da pesquisa, tá? E vamos falar então um pouquinho da primeira e segundo período, ok?
demorou aí quase 2 meses para encerrar o segundo período. O grupo experimental ele foi isolado, tá? Ele manteve essas condições e horário de trabalho normal, né? E aí ele foi medindo aí o ritmo de produção desse grupo, tá? E ele serviu então para verificar o efeito da mudança do local de trabalho. Será que daria tanta essa mudança de local, porque elas estavam então isoladas do outro grupo, se daria resultado ou não, tá? No terceiro mês, ele mudou o sistema de remuneração. Ele percebeu uma mudança muito significativa, então, porque ele começou a fazer uma mudança, uma forma de remuneração por produção para elas, tá? Se fosse fazer isso com um grupo maior, 100 pessoas, que era mais ou menos o total de pessoas na fábrica, era difícil você mensurar, pagar por produção e saber quem é que trabalhava menos ou quem é que trabalhava mais, ou se havia uma ajuda mútua entre eles para fazer esse processo de pagamento por produção. Mas o que ele percebeu? Que num grupo menor era muito mais fácil ele fazer o pagamento por produção, porque entre elas havia um equilíbrio, uma harmonia tão grande que uma se ajudava ou cobrava, se fosse o caso da outra, para que a produção delas em conjunto tivesse uma valorização maior ou um rendimento maior no final do mês. E isso aí ele percebeu que aumentou e bastante a produção quando ele começou a fazer esse pagamento desse formato de remuneração, tá? No quarto mês, no quarto período de teste, ele fez uma mudança na rotina de trabalho. Ele deu um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e mais 5 minutos de descanso no período da tarde. De novo, ele percebeu que teve um aumento na produção. Lá no quinto mês, no quinto período, os intervalos de descanso foram aumentados para 10 minutos cada. Tá? Então, 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. E de novo ele percebeu que aumentou a produtividade. Na metade praticamente do período, né, da pesquisa, no sexto mês, ele introduziu 3 intervalos agora de 5 minutos. Tá? Então era 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, intercalados de 5 em 5 minutos durante os períodos. E aí ele percebeu que a produção caiu. Tá? Não teve aumento no trabalho, até porque ele considerou na descoberta dele que quebrava-se o ritmo de trabalho quando você fazia 5 minutos de descanso, trabalhava um pouco, mais 5 minutos, trabalhava um pouco, ou seja, quando as pessoas até voltar ao ritmo, percebeu então uma queda na produtividade. Tá? No sétimo mês, no sétimo período, ele voltou a 2 intervalos de 10 minutos de manhã e 2 da tarde, com um lanche da parte da tarde, tá? Ele percebeu daí que teve um leve aumento de produção novamente, porque aí ele introduziu um lanche, introduziu um alimento e aí conseguiu então um aumento na produtividade, tá? Já indo lá para o final da pesquisa dele, no oitavo período, ele pegou o grupo experimental e passou a trabalhar em horário reduzido. Ele fez até as 16h30 e não até as 17 horas, como era comum entre os demais, tá? Então ele houve um acentuado aumento na produção. Ele conseguiu compactar com que as pessoas trabalhando menos, com a ânsia de ir embora, pudesse aumentar a produtividade. No nono mês, o grupo passou a trabalhar até as 16 horas, reduziu ainda mais, tá? Mas ele percebeu que não teve aumento nenhum de produção, pelo contrário, houve aí uma permanência, inclusive maior cansaço do grupo, que tentava fazer o rendimento e não conseguia. Tá? E no décimo período, no décimo mês, digamos assim, o grupo experimental voltou a trabalhar até as 17 horas e aí de novo a produção rendeu, porque não havia tanto mais cansaço, né? E aí conseguiu evoluir de novo. Tá? Indo já lá para o final, no 11º período, ou 11º mês, dizendo assim, ele estabeleceu uma semana de 5 dias de trabalho e sábado livre. E aí ele percebeu que a produção voltou a subir. Por final, uma coisa interessante aconteceu no último mês. Ele voltou às mesmas condições do terceiro período. Lembra qual era a terceira condição do terceiro período? É um sistema de remuneração por produção. Mas o que ele fez? Ele tirou todos os outros benefícios e deixou simplesmente o sistema de produção. E ele percebeu que ele nunca tinha alcançado um índice de produção tão alto quanto nesse mês. Tá? Ele chegou a um pico lá de 3.000 unidades semanais por cada moça que estava trabalhando, tá? Legal? Percebe? Vamos discutir agora um pouquinho da conclusão dessa fase, por que chegou nesse nível. Ao longo do período, tá, até chegar nos 12 meses,
As moças, claro, ganharam entre elas um entrosamento muito legal, muito interessante, uma amizade entre elas, tá? E percebeu-se que elas gostavam de trabalhar nessa sala de prova. Por quê? Porque ela sentia que era até um pouco mais divertido, a supervisão era branda, não tinha uma pressão sobre ela, ao contrário, né, não tinha aquela supervisão rígida quanto se fazia para os demais empregados da fábrica, tá? Ou seja, ela tinha mais liberdade para trabalhar, ela trabalhava com menos ansiedade, o clima era mais amistoso, não tinha pressão, elas podiam conversar entre elas, tá? Ou seja, aumentava a satisfação no trabalho e automaticamente a produção chegou no ritmo que estava, tá? Não tinha medo do supervisor, pelo contrário, o supervisor ali não era considerado, como eu disse agora há pouco, era como orientador para elas, tá? Então isso era interessante, que fazia com que elas pudessem desenvolver um pouco mais a sua produtividade, tá? E foi o resultado aí da segunda fase, tá? Na terceira fase ele começou a pensar, então eu quero saber a diferença desses dois grupos. Então eu quero saber a diferença entre os grupos dos operários, o grupo 1 e o 2, que era feitos os testes, e essas moças que foi ali separado. Qual que era a diferença? Ele concluiu nas entrevistas que ele fez com os empregados que a empresa no grupo maior tinha muita informalidade, tá? E essa informalidade que saía entre os operários era como que se fosse uma forma de proteção entre eles, tá? Eles sentiam que a empresa tivesse alguma ameaça, e aí é interessante também que eles apontaram a questão do estilo de liderança, tá? Eu vou trazer um nome que nós discute hoje um pouco mais contemporâneo, que é a liderança transacional, que é aquela liderança quando ela não é por troca, por benefício, ela é punitiva. Então o que acontecia naquele grupo maior? Quando as pessoas fugiam das regras, ele tinha alguma punição pelo seu superior, tá? E aí começava a sair as lideranças informais, e é o que impactava no desenvolvimento do grupo como um todo, tá? Então percebe que como a liderança informal ela faz toda a diferença para a empresa, tá? Por fim, a última fase, a quarta fase, ele quis analisar o comportamento desses dois grupos, tá? E aí sim ele percebeu de fato como que a liderança informal ela influencia na forma de unir o grupo, ou na forma de o grupo ser solidário entre si, determinava inclusive o ritmo de trabalho deles, dos operários, e a colaboração para a empresa. Então essa foi a quarta fase da pesquisa, e ele provou dentro da fase como que a informalidade tinha esse impacto, tá? Legal, gente? Então, trazendo aqui para o final da discussão da teoria das relações humanas hoje, eu gostaria de fazer alguns apontamentos para a gente entender um pouquinho, compreender melhor na prática como que foi esse resultado da pesquisa. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Quando você tem um intervalo de descanso no seu trabalho, será que a sua produtividade aumenta? Começa a refletir, eu tenho um intervalo de descanso e tenho um intervalo de descanso inclusive com lanche. Será que eu vou produzir mais? Quando você interage com o seu grupo de trabalho e percebe que esse grupo te ajuda, esse grupo te motiva, será que você se sente melhor? Você se sente melhor no seu trabalho? Tá? Vai refletindo nas respostas, que seria muito óbvio, né? Que sim. Quando o teu chefe pede a sua opinião de alguma forma de trabalho, de alguma interação diferenciada, ou ele quer conhecer você, conhecer as suas atitudes, as suas habilidades, será que você se sente um pouco mais valorizado, mais pertencido? Tá? Por outro lado, a pergunta é, quando alguém do seu grupo de trabalho, porque ele tem mais tempo na empresa, ou porque ele tem mais idade, ou porque ele tem uma escolaridade maior, ele começa a mandar mais em você. Você não se sente um pouco mais inferiorizado? Tá? Ok? Essas foram as conclusões que Elton Meyer já fazia lá em 1900. Tá? Nos parece que ainda hoje estamos discutindo as mesmas problemáticas de que ele trazia essa discussão lá em 1890, 1900. Não percebe isso? Tá? Será que as empresas estão, então, não acompanhando o que foi discutido, que deu tanto resultado na prática, por meio dessas teorias, né? Ok? E aí eu quero concluir com alguns pontos que Elton Meyer fez durante o seu processo de pesquisa. Primeiro, percebe-se então que o nível de produção ele é resultante da integração social, ou seja,
por meio das pessoas, quanto mais elas se interagem em si, maior vai ser a sua produtividade. Logo, a gente vai discutir que a capacidade social, ou seja, a capacidade das pessoas interagir entre o seu grupo de trabalho, é o que vai determinar o seu nível de competência e eficiência, e não a capacidade de executar em si. Tá? Segundo, relaciona-se com o comportamento social dos empregados, segundo ponto que eu quero trazer. Tá? O comportamento das pessoas ele é influenciado pelas regras que é determinado num grupo. Tá? Então, isso significa que as pessoas elas podem ser muito mais motivadas por um reconhecimento, por um elogio, por uma aprovação do grupo, de alguma ação que ele faz, uma forma diferente de ele atuar. Tá? Inclusive, isso gera pertencimento. Tá? Então, esse segundo ponto de discussão que fica muito evidente na teoria de Otto-Meyer é isso. Tá? Terceiro ponto é o fator psicológico, que ficou muito evidente lá na primeira fase da pesquisa dele. Tá? Ele disse que o fator psicológico é muito mais importante do que o fator físico. Isso ficou claro. Tá? Quarto ponto é a questão da liderança, que falamos, a questão de recompensas ou sanções, punições sociais. Tá? Isso vai discutir de novo a questão da liderança transacional. Na época não tinha com esse termo, mas traz a mesma conotação de discussão. Tá? Isso significa que o comportamento do indivíduo está condicionado aos padrões estabelecidos, a forma que ele vai ser punido, a forma que ele vai ser elogiado. Tem os dois lados aí. Tá? Mais um ponto. Informalidade. Tá? Ele deixou muito evidente na pesquisa dele como que a idade, tempo de trabalho, crenças religiosas, culturas, tradições, tudo isso influencia os grupos informais e tudo isso tem que ser observado sim nas empresas e de qualquer segmento para pensar que inclusive o desempenho das empresas precisa ser delimitado desde que você conheça o grupo informal. Tá? Sexto ponto, relações humanas. A interação entre as pessoas deve ser valorizada sim em qualquer empresa. Inclusive essas relações, tá? Esse horário que a empresa libera para um café, para um almoço, de repente um dia cultural, ou seja, esses momentos extra-trabalho onde as pessoas têm capacidade de se interagir, aonde sai a informalidade de uma forma positiva, onde saem as melhores discussões para desenvolvimento da empresa como um todo. Tá? Próximo ponto, importância do conteúdo do cargo. Isso é importantíssimo nas discussões, inclusive até os dias de hoje. Isso ficou muito evidente na pesquisa dele, tá? Que trabalhos simples e trabalhos repetitivos se tornam-se monótonos, se torna maçante. Tá? Isso afeta de forma negativa a atitude do empregador e, claro, vai impactar ali na satisfação, na eficiência, na produtividade do empregado. Tá? Então fica aí esses pontos que é interessante a gente pensar nas teorias então das relações humanas. Tá? Vou deixar para vocês agora, claro, não poderia de deixar, né, uma atividadezinha que eu vou encaminhar para vocês para entender, mensurar um pouquinho se vocês entenderam um pouco da nossa aula de hoje. Tá? Um abraço e até a próxima.